Fala galera, na aula 3 a gente vai estar aprendendo o método de entrada e saída. Então já vamos começar aqui criando um novo arquivo, denominar ele de 3, método de entrada e saída. .cpp. Já para aproveitar, não ter que ficar reescrevendo toda vez, a gente vai aqui na estrutura básica, dá o Ctrl C e vai colar aqui dentro, beleza? A gente vai ter a estrutura básica já criada, já vai ter o sisteminha para limpar na hora que a gente compilar. A gente só deixa aqui, dá um compilar para testar se está tudo funcionando certinho, compilou, beleza. Aí a gente vai começar a entender como funciona o sistema de entrada e saída. Vou apagar aqui o cout. Vou dar um salvar, porque a gente já testou. Vou dar um Ctrl B para ele minimizar aqui. E vamos lá. Para a gente começar a trabalhar com entrada e saída, a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa dessa biblioteca, IOStream, conforme foi falado lá na primeira aula, que é a biblioteca que vai permitir a gente trabalhar com entrada e saída de dados. E logo em seguida tem using namespace std. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse using namespace. Quando a gente quer imprimir algo na tela, o que a gente faz? A gente escreve cout com menor, entre aspas, vamos colocar aqui olá mundo, né? Dessa maneira a gente está imprimindo algo para o usuário, certo? Que no caso imprimiria aqui embaixo, ó, olá mundo. Se a gente tirar esse std aqui, pode ver que ele não vai deixar usar o cout. Ele não deixa. Aí a gente teria que trabalhar com std : Aí toda a linha de código a gente vai ter que ficar declarando esse std. Então, para evitar essa repetição aqui, a gente vem, declara aqui o using namespace. E aí a gente evita ter que ficar toda hora colocando o std. Ele também vai funcionar dessa forma, mesmo declarando aqui, ele funciona o std. Mas como não precisa, a gente vai colocar só o cout. Aí aqui a gente vai estar fazendo a saída de dados, certo? Que no caso a saída é imprimir para o usuário. Então, como na aula passada a gente trabalhou com variáveis, tipos de variáveis, essa aula eu quero fazer uma coisa mais dinâmica. A gente vai fazer uma declaração de algumas variáveis, tá? Vamos colocar aqui declaração de variáveis. Aqui, quando eu coloco esse barra, a gente está comentando. Isso aqui não é compilado pelo compilador, beleza? Então a gente vai colocar int idade igual a 0. A gente sempre inicia para não ficar lixo na memória. Vamos colocar char nome com 20 caracteres. A gente viu lá que o char era apenas um caractere, né? Então aqui no caso o nome ele pode ter 20 caracteres. Então a gente vai definir ele como vazio e vamos colocar char nacionalidade igual a 15. A gente poderia trabalhar também aqui com string, né? Que seria o mais correto, né? Para trabalhar com cadeia de caracteres. Mas como a string ela precisa de um tratamento um pouco melhor, um pouquinho mais avançado, eu recomendo que trabalhamos com char. Para a galera que está iniciando aí, para ela começar a entender como que funciona a entrada e saída, para depois começar a trabalhar com string. No final dessa aula eu vou estar mostrando um pouco de como que o string funcionaria, só por mais curiosidade, mas eu recomendo que sempre trabalhe com char, por enquanto, tá? Pronto, fizemos a declaração aqui das nossas variáveis, certo? Agora a gente vai entrar com os dados. Vamos colocar aqui um cout, informe seu nome. Um espaço, que sempre quando a gente digitar o nome, quando eu imprimir isso aqui na tela, ele vai imprimir em linhas, tá? Seu nome você digitaria aqui na frente. E para entrar com os dados, seria a palavra cin maior. Sempre tem que lembrar disso. O cout, out de saída, in de entrada. O out trabalha com menor e o in trabalha com maior. E a gente colocaria o quê? Colocaria o nome que a gente vai utilizar. Então a gente quer entrar com o quê? Com o nome. Então a gente escreve nome. Não precisa colocar esses caracteres na frente, porque aqui a gente só está definindo quantos caracteres a gente vai usar. Então beleza, entramos com o nome, vamos ver como que fica. Vou apertar aqui em F6. Apareceu aqui, ó, nome. Vamos entrar com o nome, Alexandre. Beleza, entrou com o nome. Tá vendo que ficou fixado aqui, ó? Então vamos preencher o restante. Cout, informe a idade. Cin, idade. Cout, informe a nacionalidade. Cin, nacionalidade. Correto? Entramos com todos os dados aqui. Quer fazer um teste? Vamos lá. Só apertar F6. Apareceu aqui, entra com o nome, Alexandre. Idade, vou fazer 23 anos, mês que vem. Nacionalidade, brasileiro. Aí, ó, viu? Se eu não coloco bonitinho, é o jeito que fica. Acaba até atrapalhando um pouco. Pode ver que ficou até meio esquisito. Então a gente coloca o 2 pontos aqui, dá um espacinho, só para ficar mais agradável visualmente. Beleza, a gente entrou com todos os dados aqui que a gente definiu aqui na declaração de variáveis. Agora eu quero imprimir esses dados para o usuário. Aqui já está fazendo a impressão, né, no caso. Só que a gente vai imprimir para falar, ó, eu entrei com esses dados aqui, ó. Caso a gente vai colocar assim, ó. Eu sempre procuro comentar alguma coisa, imprimindo no terminal. Aí vamos colocar aqui, ó, cout. Vamos colocar um tracinho assim para separar. E para a gente quebrar a linha, galera, pular de linha, a gente dá um /n. /n
/N. Eu pulei 2 casas de linha. Eu vou colocar aqui, imprimindo dados informados. Traço, barra. Certo? Colocar outra barrinha aqui para ficar bonitinho e fecha com ponto e vírgula. Então toda vez que terminar isso daqui, a nossa entrada de dados, ele vai imprimir isso aqui e logo embaixo vai imprimir os nossos dados que a gente informou. Então vamos colocar eles. Vou colocar o Cout novamente, né, que a gente quer imprimir. Cout. A gente quer pular uma linha, né, para não ficar tudo em sequência aqui. Então a gente vai pular uma linha, /N. Vou colocar um traço aqui só para ficar mais bonitinho, não teria necessidade. Vou colocar aqui nome e vai aparecer o nome que eu digitei. Então a gente coloca sempre esse menor para separar. Chama o nome da nossa variável, que no caso é nome. E se a gente quiser colocar um ponto final, alguma coisa, um caractere, né, a gente chama de novo menor. Coloca entre aspas, né, conforme a gente viu, e um ponto final. E fecha. Aqui ele já vai estar imprimindo o nosso nome. Vamos ver? Vou dar um F6 aqui. Ele compilou ali, vou colocar Alexandre, idade 23, nacionalidade brasileiro. Ó, deixa eu aumentar aqui o terminal para vocês. A gente entrou com nossos dados, todos. Depois ele quebrou as 2 linhas, que no caso é isso aqui. Aqui ele imprimiu, ó, o nome bonitinho e trouxe aqui pra gente, nome. Então ele imprimiu os caracteres, que são esses que estão aqui dentro, ó, dentro da nossa aspas. Pulou a linha, quebrou, deu o espaço, depois chamou a variável. A variável tinha armazenado o nome que a gente digitou aqui dentro, ó, que no caso era Alexandre. Depois a gente chamou a string novamente, que no caso aqui era para colocar um ponto final, beleza? Então é sempre dessa forma que a gente trabalha. Agora eu vou estar dando uma acelerada no vídeo para não ficar muito maçante essa parte de impressão de dados. Beleza? Então aqui a gente está imprimindo todos os nossos dados informados. Vamos ver como ficou? Vamos dar um F6. Ele vai limpar nosso terminal. Limpou o nosso terminal. Vamos escrever aqui. Alexandre, idade 23, nacionalidade brasileiro. Vamos dar um Enter, ele traz todos os dados bonitinhos aqui pra gente, conforme a gente especificou. E agora, como curiosidade, a gente vai trabalhar com string. É mais para você ver um pouco como funciona, mas não muito a fundo. A gente vai declarar aqui na declaração de variáveis, a gente vai colocar string. String, vamos colocar aí endereço. Vamos informar o endereço, beleza? Declaramos ela como vazia, para não ficar nada sujo na memória. E aqui, ó, depois que a gente termina de trabalhar com nacionalidade, a gente precisa dar um flush stdin. Isso aqui serve para você limpar o buffer da memória, senão fica alguma sujeira lá e acaba dando erro na hora que você vai trabalhar com string. É uma bosta. Então a gente sempre procura colocar esse flush. Então a gente vai fazer a impressão daqui da pergunta. Informe seu endereço. Eu não vou colocar o caractere especial cedilha para não ficar dando erro. E aqui para a gente chamar não vai ser o cin, porque se a gente chamar o cin, ele não vai deixar dar espaço. Então a gente sempre chama esse getLine. Então ele sempre vai dar um erro aqui, porque a gente não está chamando a biblioteca string. Então sempre quando a gente for trabalhar com string, a gente tem que chamar essa biblioteca string. Chama a biblioteca, ele vai parar de dar o erro a partir do momento que eu colocar a entrada, né, que no caso é o cin, e a variável que a gente quer entrar, que no caso é o endereço. Beleza? Pronto, parou de dar o erro. Aí aqui a gente vai conseguir fazer a entrada de dados. Então vamos colocar aqui para imprimir, né, Cout /N, vamos colocar endereço, menor, endereço. Colocar o menor de novo, ponto final. E eu vou chamar os dois /N aqui embaixo, certo? Então vamos fazer a entrada de dado aí para ver como ficou. Formar aqui o nome, Alexandre, idade 23, nacionalidade brasileiro, endereço, Rua dos Programadores, 01, né? 0101. Dou um Enter, ele imprimiu os dados aqui para mim. E consequentemente ele consegue pegar caracteres vazios, ó. Se você tentar trabalhar isso sem utilizar esse flush aqui ou só com cin, ele não vai deixar, beleza? Então mais pra frente a gente vai ver o porquê disso. Não é um momento agora, é um momento mais inicial para você estar pegando somente o básico aí de entrada e saída. O nosso código todo comentado vai estar lá no GitHub. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu, fui!